Senhor Deus, agora que a noite chega e o barulho do dia vai diminuindo, eu paro por alguns minutos para te reconhecer. Eu não quero terminar este dia no automático, nem me deitar carregando pressa na mente. Eu quero fechar as portas deste dia com gratidão, porque a gratidão muda o coração e coloca a vida no lugar certo. Obrigado, Pai, por eu ter acordado hoje. Obrigado pelo fôlego que sustentou meu corpo desde cedo, pelo coração que trabalhou sem descanso, pelos olhos que enxergaram, pelas mãos que puderam fazer, pelos pés que me levaram aonde foi necessário. Mesmo que o dia tenha começado difícil, mesmo que eu tenha sentido peso em alguns momentos, eu estou aqui, e isso já é um milagre. Obrigado pelo pão, pela água, pela casa, pela cama, pela roupa, pelo abrigo e por tudo que talvez eu tenha considerado comum demais. Eu reconheço, o que é normal para mim é sonho para muita gente. Então eu agradeço pelo básico que se tornou bênção constante. Obrigado pelos livramentos que eu nem percebi. Por cada situação em que poderia ter dado errado e não deu. Por cada atraso que virou proteção. Por cada conversa que poderia ter gerado conflito e foi contida. Por cada caminho que eu peguei sem imaginar o que poderia ter acontecido, mas o Senhor guardou meus passos. Eu agradeço pelas pessoas que estiveram comigo hoje, e também pelas que me desafiaram. Agradeço por quem me deu carinho e por quem me deu lição. Agradeço por quem me ouviu e por quem, sem querer, me ensinou a calar. Agradeço por quem me ajudou e por quem me obrigou a crescer, porque até o incômodo pode virar ferramenta de amadurecimento. Pai, eu agradeço pelas oportunidades, mesmo as pequenas, uma mensagem que chegou na hora certa, uma porta que se abriu, um atendimento que funcionou, um sinal de esperança, um alimento que veio, um sorriso, um conselho, um alerta. Às vezes o Senhor não muda o mundo ao meu redor, o Senhor muda o meu olhar, e com isso muda tudo. Também te agradeço pelo que não aconteceu. Eu sei que existem coisas que eu quis e não vieram, e hoje eu entendo que algumas ausências são cuidado. Obrigado por me poupar de escolhas que eu faria no impulso. Obrigado por impedir o que parecia bom, mas me quebraria mais na frente. Se eu falhei hoje, eu não escondo. Se eu exagerei, eu reconheço. Se eu fui duro, impaciente ou distraído, eu confesso. Mas mesmo assim, eu agradeço porque o Senhor não desistiu de mim em nenhum minuto. O Senhor me sustentou quando eu estava fraco, me corrigiu quando eu me perdi e me chamou de volta quando eu me distanciei. Obrigado pelos aprendizados do dia, pelas tarefas concluídas e pelas que ficaram pela metade, pelos planos que deram certo e pelos que precisaram ser refeitos, pelos medos que eu enfrentei e pelos limites que eu precisei respeitar. Eu não quero transformar tudo em culpa, eu quero transformar tudo em crescimento. Nesta noite, eu escolho guardar o que foi bom e soltar o que foi pesado. Eu escolho lembrar do que valeu a pena e deixar o que só me machuca. Eu escolho terminar este dia com o coração mais leve porque a gratidão não apaga as lutas, mas impede que as lutas apaguem a fé. Senhor, obrigado pela tua presença constante. Obrigado por ter sido meu refúgio em pensamentos que ninguém viu, em preocupações que eu não contei, em batalhas internas que eu travei no silêncio. O Senhor conhece o que eu sinto e ainda assim me cobre com misericórdia. Por isso, eu te louvo. Agora, enquanto fecho os olhos, eu te peço apenas uma coisa, que a gratidão permaneça comigo. Que ela me proteja da reclamação, da comparação e do desânimo. Que ela me lembre de onde eu saí e de como eu cheguei até aqui. Que ela me faça perceber o valor da vida e a beleza do que é simples. Eu encerro esta primeira parte agradecendo por este dia, com todas as suas cores, suas falhas e seus acertos. Obrigado, Senhor, porque o dia termina, mas o teu cuidado não termina. Eu agradeço, Pai, pela capacidade de recomeçar dentro do mesmo dia. Houve momentos em que eu estava indo mal, pensando mal, reagindo mal, e mesmo assim o Senhor me deu chance de ajustar a rota. Obrigado por cada segunda tentativa que o Senhor colocou diante de mim sem humilhação, apenas com direção. Obrigado pelo tempo. Eu sei que ele passa e não volta, então eu te agradeço por ter me permitido usar mais um pedaço dele hoje. Ensina-me a valorizar as horas, a cuidar das minhas escolhas e a não desperdiçar energia com o que não edifica. Que eu aprenda a dizer não quando preciso, a pedir perdão quando erro e a falar com amor quando a raiva quiser dominar. Obrigado pelos sinais de saúde que eu tive hoje, até quando eu reclamei do meu próprio corpo. Obrigado por eu ter sentido fome, sono, sede, emoções, porque isso mostra que estou vivo. Dá-me equilíbrio para cuidar de mim com responsabilidade e humildade, sem negligência e sem exagero. Obrigado, Senhor, por eu não estar sozinho,
Mesmo que eu tenha me sentido só em algum momento, eu creio que a tua presença me acompanhou. Eu termino esta parte com a certeza de que a gratidão é um caminho, e hoje eu dei mais um passo nele. Senhor, eu continuo em oração, agora com um coração mais silencioso, para entregar a Ti aquilo que ainda ficou aberto dentro de mim. Existem coisas que eu não resolvi hoje, respostas que não vieram, sentimentos que eu não consegui explicar. Eu não quero levar isso para a madrugada como se eu tivesse que controlar tudo. Eu entrego ao Senhor, porque o Senhor governa até o que eu não entendo. E eu te agradeço por esta noite que se inicia. A noite não é ameaça, a noite é descanso. A noite é o lugar onde o corpo recupera forças e onde a mente aprende a desacelerar. Que o meu quarto seja um lugar de paz, que o meu ambiente seja guardado, que a minha casa seja protegida de todo o mal, de toda a confusão e de toda a tristeza que tenta se instalar. Pai, limpa meus pensamentos. Se eu alimentei preocupações demais, corta esse ciclo. Se eu fiquei preso em lembranças ruins, renova minha mente. Se eu carreguei culpa, me mostra a diferença entre arrependimento e prisão. Eu não quero ser refém do passado. Eu quero ser guiado para um futuro saudável, com dignidade e equilíbrio. Eu te agradeço por cada detalhe que o Senhor sustentou sem alarde, a comida que chegou, o trabalho que apareceu, a conta que foi paga, a mensagem que confortou, a proteção na rua, o cuidado na minha família, a preservação da minha casa. Existem bênçãos tão discretas que só são percebidas quando faltam, por isso eu agradeço antes que faltem. Abençoa, Senhor, as pessoas que eu amo. Guarda quem está perto e alcança quem está longe. Visita quem está doente. Fortalece quem está cansado. Dá direção a quem está confuso. Consola quem está de luto. Levanta quem está abatido. Coloca tua mão sobre os meus amigos, sobre a minha casa e sobre cada pessoa que, de algum modo, faz parte da minha história. Se eu ofendi alguém hoje, mesmo sem intenção, coloque em mim coragem para corrigir. Se alguém me feriu, tira de mim o desejo de revidar e me dá maturidade para não guardar veneno por dentro. Eu não quero dormir com rancor, porque rancor é peso que rouba a paz. Ensina-me a perdoar sem me tornar ingênuo, a ser firme sem ser agressivo, a ser justo sem ser cruel. Pai, eu te agradeço pela sabedoria que o Senhor está construindo em mim. Nem sempre eu percebo na hora, mas eu sei que cada dia tem um ensino, que eu não desperdice as lições repetindo os mesmos erros por orgulho, que eu aprenda a ouvir mais, a falar melhor, a agir com prudência, a escolher o que honra minha consciência. Eu coloco diante de Ti minhas preocupações materiais, finanças, contas, trabalho, projetos, responsabilidades. O Senhor sabe o que está apertado, o que está faltando, o que está ameaçando meu equilíbrio. Eu te agradeço porque o Senhor não ignora a necessidade real. Abre caminhos honestos, dá estratégias, remove desperdícios, traz oportunidade e coloca pessoas corretas no meu caminho. Também entrego minhas preocupações emocionais, ansiedade, tristeza, irritação, insegurança, medo de não dar conta. Eu te agradeço porque o Senhor acolhe a minha fragilidade. Eu não preciso fingir força diante de Ti. Eu posso ser verdadeiro porque o Senhor cura o que é confessado com sinceridade. Nesta noite, Senhor, abençoa o meu sono, que eu durma com tranquilidade, sem sustos, sem pesadelos, sem pensamentos acelerados, que eu acorde renovado, com clareza e disposição. E se eu acordar no meio da noite, que eu não volte para a preocupação, que eu volte para a oração, para a confiança e para a paz. Eu te agradeço pelo amanhã que está sendo preparado, mesmo que eu não saiba como ele será. Eu agradeço porque a vida não termina no que eu vivi hoje. Existe continuidade, existe possibilidade, existe recomeço. Que eu acorde com espírito de gratidão, não com espírito de reclamação. Que eu comece o próximo dia com humildade e firmeza. E enquanto o mundo lá fora continua correndo, eu escolho diminuir por dentro. Eu te agradeço pela chance de fazer silêncio, de respirar fundo e de lembrar que a minha vida não é só cobrança e resultado. A minha vida é também cuidado, significado e fé. Obrigado, Senhor, por cada vez que o Senhor me protegeu de mim mesmo, de impulsos, de palavras precipitadas, de decisões tomadas no calor. Obrigado por colocar freios quando eu queria acelerar demais. Obrigado por me ensinar que estabilidade vale mais do que pressa. Eu deixo aos teus pés aquilo que não posso mudar e assumo, com responsabilidade, o que está ao meu alcance.
Dá-me disciplina para o que depende de mim e serenidade para o que não depende. Que eu não confunda controle com segurança, porque a verdadeira segurança está em Ti. Por fim, Senhor, eu declaro, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim hoje, inclusive pelo que eu não vi. Obrigado pela paciência que o Senhor teve comigo. Obrigado pela misericórdia que me segurou quando eu podia cair. Obrigado por me amar de um jeito que não depende do meu desempenho. Eu descanso na Tua presença e encerro este dia em gratidão. Amém.